E aí, preparados para uma verdadeira viagem no tempo? Hoje a gente vai mergulhar na história da arte, uma jornada que, no fundo, conta a nossa própria história como humanidade. Vamos nessa? Para começar, já vou jogar uma pergunta aqui que parece simples, mas nem tanto. O que será que conecta uma pintura feita numa caverna 30 mil anos atrás com uma imagem digital feita hoje num computador? Como é que essas duas coisas tão diferentes podem ser chamadas pela mesma palavra arte? A resposta para isso diz muito sobre nós. E tá aí a chave de tudo. É simples, mas é poderoso. A arte não nasce do vácuo, sabe? Ela é um espelho. Cada obra, não importa de quando seja, reflete as ideias, as crenças, a tecnologia, enfim, o jeito que as pessoas viviam naquela época. É a nossa história contada em cores e formas. Então, nossa jornada começa lá no início de tudo, naquele momento em que os primeiros seres humanos olharam para o mundo e sentiram uma necessidade, a necessidade de deixar uma marca. Pensa só, antes mesmo de existir a escrita, a arte já estava lá. E ela era, acima de tudo, uma ferramenta para sobreviver e se comunicar. Nas paredes das cavernas, nossos ancestrais não estavam só fazendo uma decoraçãozinha. Eles estavam registrando o mundo deles, as caçadas, os rituais, o dia a dia. Olha só essa imagem. Isso é lascou. É muito mais que um desenho de uns animais. É um documento histórico, uma verdadeira cápsula do tempo que mostra pra gente o que era importante para aquelas pessoas há mais de 17 mil anos. Incrível, né? Aí a gente avança bastante no tempo e tudo muda. Com as grandes civilizações, a arte ganha uma função totalmente nova. Ela deixa de ser só sobre sobreviver para se tornar sobre poder, sobre religião e sobre a busca pela perfeição. Egípcios, gregos, romanos, todos eles usaram a arte para mostrar a glória dos seus deuses e dos seus impérios. E os gregos? Os gregos eram simplesmente obcecados pelo ideal. As esculturas deles não eram de pessoas comuns, não. Elas representavam o corpo humano perfeito, simétrico, quase divino. A arte se tornou uma forma de buscar ordem e beleza num mundo que muitas vezes parecia um caos. Mas como a gente sabe, os grandes impérios da antiguidade caíram. E a história deu mais uma guinada daquelas. O foco da sociedade se moveu e a arte, claro, foi junto nessa mudança radical. Durante a Idade Média, a vida girava em torno da fé, da religião, e a arte virou um reflexo direto disso. O ponto principal aqui é que a arte se tornou uma ferramenta para ensinar. Pensa, a maioria das pessoas não sabia ler. Então, como elas aprendiam as histórias da Bíblia? Olhando para as pinturas, para os vitrais, para as esculturas nas igrejas. Era a aula visual da época. E o mais curioso é que o realismo não era a prioridade. Na verdade, era o contrário. O objetivo não era pintar o mundo exatamente como ele é, mas sim passar uma mensagem espiritual. A alma era mais importante que o corpo, e o estilo da arte mostrava isso. Então, o Renascimento. O próprio nome já diz tudo. Foi um renascer. Um renascer das ideias da antiguidade que colocaram o ser humano e a ciência de volta no centro de tudo. A arte simplesmente explodiu, com novas técnicas tipo a perspectiva e uma nova obsessão: retratar o mundo do jeito mais realista possível. E tem exemplo melhor do que a Mona Lisa. Ela é muito mais que um retrato. É um estudo de anatomia, de luz, de sombra, de psicologia. É a celebração do indivíduo. É o humanismo em forma de pintura, o grande marco dessa era. Durante séculos, as regras do Renascimento dominaram o mundo da arte. Mas o mundo, claro, não parou de girar. Chegou a fotografia, vieram as revoluções industriais, novas ideias sobre a mente humana, e os artistas começaram a se perguntar: ué, por que a gente tem que pintar o mundo exatamente como a gente vê? E essa simples pergunta levou a uma das maiores rupturas da história da arte. Olha só, em pouquíssimos séculos, a gente saiu da busca pela perfeição da Mona Lisa para essa explosão de cores e emoções. É um choque, né? Como foi que isso aconteceu? A resposta está numa palavra: liberdade. E essa liberdade foi muito impulsionada pela tecnologia. Com a chegada da fotografia, os artistas não precisavam mais ter o trabalho de ser uma cópia da realidade. Eles finalmente estavam livres para fazer algo que a câmera não podia: pintar o que eles sentiam. O que importava não era mais a árvore, e sim a sensação de ver a árvore. É só olhar para a noite estrelada do Van Gogh. O céu não é exatamente assim na vida real, certo? Mas talvez fosse assim que o Van Gogh sentia o céu à noite.
A emoção, a energia, o turbilhão dentro dele, tudo isso se tornou mais importante que a precisão de uma foto. E essa é a grande essência da arte moderna. E isso tudo nos traz até os dias de hoje. Se a arte moderna quebrou as regras, o que acontece quando simplesmente não existem mais regras para quebrar? Pois é, bem-vindos à arte contemporânea. Aqui, o que manda é o conceito, a ideia. A arte pode ser feita de qualquer coisa, de tecnologia, de lixo, do corpo do artista, pode ser uma instalação que ocupa uma sala inteira ou uma performance que só acontece uma vez. O foco é a mensagem que o artista quer passar. A arte de hoje também saiu dos museus. Ela está nos muros da cidade, como grafite, que transforma a rua em galeria. E está na palma da nossa mão, com a arte digital que desafia o que é real e o que é virtual. Essa diversidade toda é um reflexo do nosso mundo, que também é assim, globalizado, conectado, sem um estilo único. E com isso, a gente volta lá para o nosso ponto de partida. Essa frase resume perfeitamente a nossa jornada. Das cavernas até o mundo digital, as ferramentas e os estilos mudaram drasticamente, mas o papel principal da arte continua o mesmo: ser um espelho da sociedade. E para fechar, fica uma reflexão no ar. Se alguém, daqui a 1000 anos, olhar para a arte que a gente produz hoje, os memes, a arte digital, o grafite, as instalações, o que será que tudo isso vai dizer sobre quem nós fomos? Essa é a história que a gente está escrevendo agora. Até a próxima!